Olá, estamos de volta com mais um episódio do FGV Marketing Talks, o videocast que fala sobre a elaboração de artigos acadêmicos em marketing. Hoje eu estou com a Kirla Ferreira, que é doutora em administração aqui pela EASP. Kirla, bem-vinda. Obrigada aí pela oportunidade. Kirla, vamos falar sobre o seu artigo que saiu no Journal of Business Research, em coautoria com o professor Delany Botelho, que se chama Undeservingness, Distinctions, Impact, Envy Subtypes, Implications from Brand Attitude and Choice. Kirla, conta um pouco para a gente, né, sobre o que é esse artigo, o que ele traz para nós. Então, o artigo, ele investiga, né, no artigo a gente investiga a emoção inveja. E a emoção inveja, ela tem dois subtipos. Então, tem a inveja benigna e a inveja maligna. E quando a gente olha a inveja, a gente, olhando para o mercado, né, a gente percebe que muitas marcas, elas utilizam a inveja nas suas campanhas, e até para nomear seus produtos. Por exemplo, tem empresas como a HP, que ela usa para uma linha de computadores, ela chama de inveja, a empresa Revlon também chama uma linha de batons e esmaltes de inveja. E o paper, ele busca entender como a inveja, né, do consumidor, pelos seus subtipos, inveja benigna e maligna, afeta essa relação do consumidor com a marca. Excelente. E o que vocês descobriram fazendo esse estudo? Então, o que a gente descobriu foi a inveja benigna, que ela é uma inveja que é quando o invejado, né, quando o invejoso percebe que o outro, o invejado, tem algo que ele gostaria de ter, ele mereceu aquela vantagem. Quando ele tem essa percepção de merecimento, ele sente mais a inveja benigna. E o contrário acontece. Quando ele percebe que o outro não mereceu ter aquela vantagem, então, por exemplo, um colega não mereceu ser promovido para um cargo, então ele passa a ter uma inveja maligna. E esses subtipos de inveja, a inveja benigna, ela traz uma relação positiva com a marca. Então, ela aumenta a escolha da marca. E a inveja maligna é o contrário. Então, ela traz um afastamento da marca e até induz o invejoso a selecionar uma marca concorrente. Então, o que a gente trouxe no paper, a gente estudou, trouxe um outro fator, uma outra variável, então isso é o que a literatura dizia até então. Então, a percepção de merecimento, ela direciona para a inveja benigna ou inveja maligna. O que a gente trouxe, uma das coisas que a gente trouxe foi, quando o invejoso, ele gosta, o fato do invejoso gostar ou não do invejado, altera um pouco essa relação. Então, mesmo quando ele percebe que o outro merece aquela vantagem, merece aquela promoção, ele vai sentir, e ele não gosta do invejado, ele vai sentir a inveja maligna. Então, a gente inverte um pouco essa relação. E aí traz como uma das implicações do paper, que as marcas elas precisam ter cuidado na hora de usar, né, a inveja como um fator nas suas campanhas, nos seus produtos. Então, porque dependendo do tipo de inveja que ela vai elicitar na campanha, se for inveja maligna, vai afetar a marca e vai levar para os consumidores para uma marca concorrente. Muito bom, então tem muita coisa interessante aí, até gostaria de entender um pouco melhor algumas coisas. Então, essa ideia da inveja, né, acho que a definição talvez simples, seria algum atributo, alguma coisa que o invejoso deseja, né? E aí isso pode se manifestar com uma percepção de merecimento ou não, e também com uma identificação com a contraparte ali que está sendo invejada. Tá? E isso é um claim de comunicação, é um atributo de marca ou atributo de produto? Como é que isso acontece aí nas relações entre marcas e consumidores? Tá. Então, assim, muitas marcas, elas colocam, muitas marcas, elas, por exemplo, então vamos olhar um pouco, né, nas mídias sociais. Então, quando coloca um influenciador ali,
com um produto e no qual o consumidor se identifica, né? Porque para a inveja existir, o indivíduo ele tem que se identificar, né, com o outro indivíduo e tem que se sentir tem que se sentir similar também. Então, quando um influenciador ele coloca ali a marca e o consumidor, ele olhando ali a marca, o influenciador está divulgando a marca e o consumidor ele olha aquela marca, ele pode ou não gostar do influenciador. Então, o que a gente fala é, se ele não gosta do influenciador, o influenciador está colocando uma marca de batom, uma marca de roupa, está divulgando, né, uma marca de batom ou de roupa, pode ser que o consumidor, então, ele olha para o influenciador e fala, eu gostaria de ter também esse objeto, então a inveja surge daí, só que eu não gosto dele. Então, eu vou me afastar dessa marca, porque na inveja maligna, você começa, o invejoso, ele começa a se sentir inferior, ele se sente inferior na inveja, mas ele começa a ter uns sentimentos negativos em relação ao outro. Ele não merece aquele carro, aquele batom, então eu vou me afastar daquela marca e vou buscar um concorrente. Na inveja benigna é o contrário, se ele gosta do influenciador, ele olha e fala, nossa, que legal, né, esse influenciador merece ter esse carro, merece ter esse produto, então eu quero esse produto também, eu estou com inveja, eu quero esse produto também, e eu gosto dele, então eu vou trabalhar mais para comprar esse carro, ou esse batom, tudo, então é algo que aproxima o consumidor da marca. Muito interessante. E é um elemento recorrente, então, no posicionamento e comunicação de empresas de diversos setores? Sim. Então, assim, tem empresas de carro, por exemplo, a BMW fez uma campanha há um tempinho atrás, ela colocou a imagem de um carro e até o carro riscado, falando de inveja. Então, a Calvin Klein, por exemplo, o posicionamento dela, ela tem uma linha de lingerie que chama inveja. Então, muitas empresas, elas usam essa tática, mas tem que ter esse cuidado com esse subtipo de inveja que está elicitando nos consumidores. Tá certo. E aí, o que tem de novo, né, no que vocês encontraram, que para além da questão do merecimento, existe uma questão de identificação que vai interagir com essa percepção de merecimento, ou até anteceder, talvez, a percepção de merecimento. Exato. Não é só o merecimento. Então, essa parte da afeição, do gostar ou não do outro, afeta e inverte essa relação. O que tem implicações teóricas e também gerenciais. Muito bom. E como é que vocês escolheram esse tema, né? Da onde veio estudar a inveja? Então, assim, eu estava no meu mestrado aqui na GV junto com o professor Delane, e a gente estava estudando, estava fazendo uma disciplina de emoções e a gente tinha que escolher, cada aluno tinha que escolher uma emoção. E aí eu comecei a estudar inveja e vem muito da psicologia social, das relações humanas, é algo que permeia o nosso dia a dia, e eu me apaixonei pela emoção. E quando eu fui olhar pelo lado do marketing, eu vi muitas campanhas, muitos produtos, né, como os que eu já citei, sendo nomeados inveja, né? E aí eu quis entender melhor como é que funciona mesmo essa relação, até que ponto afeta a marca ou não, e até que ponto afeta o consumidor também, de sentir inveja ou não. Então foi por aí. Muito bom. E como é que essa pesquisa em particular, eu estou entendendo, né, que tem relação com a sua formação de mestrado, ela se relaciona com a sua formação como pesquisadora, sua trajetória, inclusive, né, na pesquisa, em marketing, em comportamento consumidor, em emoções? Então, eu comecei, né, a fazer, né, estudos experimentais para tentar entender melhor. E aí, durante o meu mestrado, eu comecei, então, a construir esse artigo durante o meu mestrado. Fiz um estudo aqui com alunos da GV, e esse estudo é até o estudo 3 do artigo. E aí, continuei fazendo esse estudo no doutorado, e foi quando né, nós enviamos para publicação. E aí começou a parte de revisão e de publicação. Então, assim, o que começou de uma emoção foi me levando na minha carreira, então, a
a explorar mais essas relações. Eu falo que minha busca, né, de pesquisa é entender mais como as emoções, como os fatores emocionais e fatores sociais afetam, né, o comportamento do consumidor, afeta o well-being dos consumidores, e isso começou no mestrado, permeou toda a minha carreira, todos os meus estudos e pesquisas durante o doutorado. Muito bem, então tem um olhar, né, gerencial da marca e também tem um olhar, né, do impacto no consumidor, o bem-estar, é uma relação em todo o ecossistema, vamos dizer assim. Exato. Muito ser bom. Bem amplo mesmo. E agora que você falou de experimentos, tem uma curiosidade, né, que acho que quem não trabalha muito com experimentos e particularmente com as emoções, é que os experimentos presumem manipulação, né? E como é que faz para manipular emoções, né? Porque emoção é sentimento, né? Então, como é que faz isso para experimentar a condição de controle? Se você puder falar um pouco disso, acho que é algo que quem está em pesquisa, em comportamento consumidor, outras áreas também, tem interesse, né? Saber como são manipuláveis as emoções. Então, assim, no nosso caso específico da inveja, eu acho que, pelo menos, eu acho que para começar a manipular uma emoção, você tem que entender exatamente qual que é a definição da emoção, como aquela emoção é construída, né, no consumidor. Então, eu tive que olhar bem, assim, estudar bastante a definição, não é só olhar e chegar, desenhar um cenário e falar, agora você vai sentir inveja. Imagine que você está com inveja ou imagine que você não está com inveja. Não dá para ser assim. Então, no caso, né, dos estudos que a gente conduziu, então eu tinha que entender. Então, a inveja, ela vem a emoção, né, a inveja, ela vem de onde? Então, a inveja, ela vem de uma comparação social. Então, no estudo, eu vou ter que ter um cenário de comparação social, vou ter que ter uma competição. E aí, o que a inveja traz no invejado? Ela traz uma sensação de inferioridade. Então, no cenário, tem que ter tem que existir, né, uma história de competição, onde quem estiver lendo a história, ele vai se sentir inferior, porque vai ter uma outra pessoa. Então, como são emoções sociais, nos estudos, nos cenários dos estudos, tinham que envolver duas pessoas. Então, como é que ele vai se sentir inferior a outra pessoa? Então, a gente, né, seguimos o caminho de, então, um outro vai ter uma vantagem que ele deseja e que o outro não tem. Então ele tem que desejar alguma coisa? Como é que eu vou descobrir o que o participante deseja antes de colocar no cenário? Então, teve uma parte grande aí de pesquisa, até não é uma pesquisa qualitativa, mas teve uma parte qualitativa de conversar com os participantes para ver o que eles desejavam. Então, um dos estudos foi com alunos aqui da escola. Então, o que é importante para os alunos aqui da escola? É um estágio? É um intercâmbio? Então, a gente vai no centro de carreiras e conversa com o time do centro de carreiras também, com o time do Centro de Estudos Internacionais, conversa com os alunos, para tentar pegar esse cenário e para construir, para tentar simular um cenário que ele possa sentir a inveja sem escrever para ele que você imagine que você está com inveja, porque isso não funciona. Tá, e acho que esse é um elemento muito importante, porque o pessoal que trabalha com experimentos diz que é muito comum você errar nos desenhos experimentais, não conseguir, né, capturar os efeitos e repetir vários experimentos. Então, estou presumindo que esse trabalho prévio, né, de desenho, entender as coisas, é fundamental para errar menos e aí não desperdiçar tempo e coletas, né, de dados. Muito bom. E aí, você falou uma coisa bem interessante, né, que tem uma fase qualitativa onde você faz algum tipo de análise empírica para entender o que está acontecendo. E o papel da teoria, né, porque vocês acharam ali uma coisa nova, que é para além da questão do merecimento, a questão da identificação, interagindo com isso. Como é que é o papel da teoria e dessa observação qualitativa, né, como é que surgiu esse encontro, né, dessa contribuição, que acho que a contribuição do paper acaba sendo essa, né? Exato. Então, quando eu estou fazendo a revisão da literatura, aprofundando no estudo da emoção, da inveja, identificando quais são os estudos existentes ou não, eu percebi ali que já haviam mencionado que essa questão de gostar ou não do outro, dessa afinidade, poderia impactar.
mas não tinha nenhum estudo empírico provando isso. Então, foi baseado nesses estudos, também foi baseado, foi na minha banca de mestrado, os avaliadores, um dos avaliadores, fugiu a palavra, um dos avaliadores sugeriu também essa ideia. Então, foi uma junção aí, que é aquela pitadinha de sorte que surge ali a informação para a gente tentar ver. Então, e também não é só achar ali, né, então a gente achou ali que a questão da afinidade afetava, mas você tem que fazer toda a justificativa teórica do porquê, né? Tá. Não, muito bom. Então, efetivamente, acho que isso é uma outra coisa que eu ia te perguntar. Você tem um trabalho submetido, publicado, que é bem diferente do que foi defendido no mestrado, embora ele seja a evolução, né, natural com o tempo daquele trabalho. E acho que mostra também até a importância de uma banca, né? Porque a banca tem o papel, inclusive, de dar caminhos, ideias, sugestões, te ajudar a encontrar gaps e contribuições. E aí, até falando nisso, fala um pouco do processo, né? O mestrado foi concluído, imagino que o paper foi preparado, não sei se houve coletas novas, a seleção do periódico, né? Como é que foi essa escolha e o que acontece ali até a submissão? Então, no mestrado concluído, tinha um estudo. Hoje no paper tem 3 estudos, então a gente coletou mais 2 estudos durante o período de submissão. Então, no final do mestrado, eu continuei trabalhando no paper e a gente escolheu o Journal of Business Research, porque tinha muito esse olhar de marca, né, do impacto para as marcas e tudo. A gente escolheu esse paper por isso. E aí, durante o processo de revisão, então o processo de revisão, eu acho que foi muito, foi o meu primeiro processo de revisão, foi um processo de revisão foi muito frutífero, por falta de uma palavra melhor, mas então assim, foi um processo muito interessante, porque foi quase a várias mãos. Os revisores, eles participaram ativamente na construção do paper, lógico, criticando, as críticas, né, fazem a gente pensar e investigar mais, e também com várias sugestões que mudaram bastante o paper. Então, eles não pediram mais estudos, mas a gente sentiu que precisava ter mais estudos, então foi uma opção nossa. E é interessante, eu acho que para papers de experimento, ou até todos os papers que a gente vê publicado, né? Quando a gente vê o paper, ele tem uma historinha bem desenhada, né? Mas quando você está construindo, muda um estudo, o estudo 3 vira 1, o estudo 2 vira 1, às vezes as hipóteses mudam um pouquinho, um dos revisores sugeriu usar uma literatura específica, a gente utilizou. E eu acho que também um ponto interessante para falar do paper nós temos 3 hipóteses. Uma hipótese, ela é dividida em 2, então H1A e H1B. E a H1B, ela não foi suportada. E ela foi mantida no paper. Então é algo importante também para a gente, né, falar, porque só aparece o paper bonito com todas as hipóteses, tudo ali suportado. Então a gente deixou ali, falou, essa hipótese, ela não foi validada, e lógico, tem toda a discussão teórica do porquê ou não, e também que entra um pouquinho na parte de pesquisas futuras. Então, eu acho que esse foi um processo bem interessante. Esse é um relato bem interessante, né? Porque não é comum, de fato, você encontrar um paper que reporta uma hipótese que não tem evidência favorável, mas a não evidência também é um achado valioso e pode ser compreendido e até explorado em outras ocasiões futuras. E também é interessante que você mencionou, né, que o paper acaba sendo um relato linear de um processo que não é linear, mas até por uma finalidade de compreensão de quem está lendo, para acompanhar, ele trabalha dessa forma. Como é que foram os rounds, já falando nisso, né? Você falou que foi o processo frutífero. Então, quantos rounds foram? O que aconteceu ali de importante? Talvez shifts ali de posicionamento? Então, o paper da submissão até o aceite foram 2 anos. E teve três rounds durante o processo.
Então, logo no primeiro round já veio esse pedido, né, de inclusão de uma teoria específica no paper, que tem um outro lado do paper também que eu não mencionei, que a gente olha também a questão de controlabilidade. Que ali a partir de não merecimento, o quanto é controlável ou não pelo invejado afeta a inveja maligna. Então, um dos revisores sugeriu usar uma teoria específica para justificar essa hipótese também. Mas com essa sugestão, faltava um estudo. Então, a gente resolveu fazer um estudo para também para suportar essa teoria. Então, aí, para a revisão 2, a gente acrescentou um estudo. E quando voltou o feedback, com alguns detalhes, o paper já estava mais direcionado, assim, do jeito que ele está hoje. Mas, assim, na hora que eu fui olhar o paper, eu falei, não, falta mais um estudo. E aí, a gente resolveu fazer um estudo e mudamos a ordem dos estudos. Então, foi uma decisão nossa, mas né, não foi uma sugestão dos revisores, mas a gente olhava olhava, né, os comentários dos revisores e falava, não, falta mais um estudo, e eu acho que faz sentido a gente realinhar aqui os estudos e fazer dessa forma para construir essa história, para ficar mais linear para o leitor, né? Acho que esse é um elemento também bastante interessante e surpreendente, porque é uma decisão espontânea de incluir um estudo a mais que não foi demandado. A gente sabe o trabalho que é para a gente conseguir uma publicação e a ansiedade que a gente tem de terminar o processo logo e conseguir uma aprovação. E vocês espontaneamente decidiram fazer um estudo porque sentiram que tinha uma necessidade ali. E acho que isso é uma excelente lição, né? Acho que estão de parabéns, porque o paper ele não termina na publicação, né? Depois ele vai ser lido, usado, citado, e aí você quer realmente fazer uma entrega, né, que seja além da excelência, né, que realmente seja uma contribuição e seja o tijolo que você coloca ali na construção do conhecimento. Muito bom. E Kirla, vocês rodaram esse paper em congressos antes? Ou... Sim. Então, assim, a gente apresentei muito aqui dentro da escola, né? Tive, assim, feedbacks excelentes, tanto dos alunos quanto dos professores. Nós apresentamos no ACR, que é um congresso bastante importante aí, né, de comportamento do consumidor, e também no ENAMPAD. Então, cada congresso é muito importante, né? A apresentação em congressos, em palestras aqui dentro da escola, porque cada ideia, cada dúvida vai só enriquecendo mais o paper, né? E é uma história de sucesso, né? Porque, pelo que eu entendi, vocês, a primeira escolha foi o JBR, que não é um jornal fácil de publicar. Acho que também não foi uma edição especial, né? Não era uma chamada de trabalho, então foi uma seleção, submissão em fluxo contínuo. E uma aceitação boa, né? Que também não pode até dar uma falsa impressão de que as coisas são mais simples do que são. E realmente acho que isso tem muita relação com o processo que você descreveu, de fazer o mestrado, receber os feedbacks, passar por congressos, fazer uma boa seleção de journal, né? Imagino que além de questões de marca também seja um journal que publica bastante emoções, talvez da própria questão da inveja, vocês tinham um corpus ali de artigos para dialogar. Então, isso acho que são dicas que qualquer pesquisador, né, informação mais experiente, possa aproveitar. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é super importante, né, a gente discutir, você está sempre discutindo, né, sobre o paper, pegando insights de qualquer público, porque só enriquece o paper. E geralmente, às vezes, são as mesmas perguntas que surgem. Então, sobre né, se você está apresentando e algumas vezes surge sempre a mesma pergunta, então aquela pergunta que você precisa trabalhar mais para deixar mais claro o seu direcionamento ali no paper. Kirla, aprendi bastante com o seu relato, né? Fiquei bastante feliz que você veio, acho que você tem um paper fascinante e parabéns pela trajetória também, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, Sambaud. Conte sempre comigo aqui. Obrigada.